Bem-vindos ao Plenitude, seu podcast para uma vida mais plena e saudável. Meu nome é Vitor Germano, seu host, e hoje nós temos de convidado Renata Schneider. Ela, que é uma empresária de Cascavel, formada em Educação Física e dona do Prime Pilates Cascavel. Renata, é um prazer te ter aqui hoje e, por favor, se apresente para o pessoal, fale um pouquinho o que você faz e onde. Oi, Vitor. Boa tarde, pessoal. Então, eu sou Renata. Nós temos um estúdio de Pilates localizado aqui na cidade de Cascavel, no centro. E nós temos lá mais de 10 modalidades de Pilates. Hoje nós somos o único estúdio no Brasil catalogados com mais de 10 tipos de Pilates. E também trabalhamos com outras técnicas. Temos lá também personal trainer, uma técnica que é uma técnica europeia, que é uma ginástica abdominal hipopressiva, chamada MA, que promete reduzir aí medidas do abdômen e traz um resultado bem bacana para a definição também dessa musculatura. Perfeito, é incrível saber que a gente tem aqui em Cascavel o empreendimento que está liderando, né, a inovação e também o campo de técnicas e abrangimento que a gente tem na área de Pilates e seus associados. É muito interessante estar falando com empresários desse porte para o ramo da saúde. Algo que eu queria abranger um pouquinho antes de entrar nas especificidades do que você trabalha e faz no seu estúdio, é conhecer um pouquinho da sua história. O que te levou a entrar na área de educação física, trabalhar Pilates, de onde veio essa paixão? Desde criança, então, eu já gostava de atividade física, exercícios e sempre fui muito adepta de esportes. Joguei voleibol, handebol também e por um período fui chamada para jogar na seleção de Cascavel, porém acabei ganhando uma bolsa de estudos e precisei abandonar então o esporte. Mas aí nessa bolsa de estudos eu fiz o terceiro ano, ao invés de fazer a modalidade que minha mãe sempre quis que eu fizesse de cursinho, que era de enfermagem, eu acabei optando por educação física e passei. E iniciei, então, a atividade que eu mais gosto hoje, né, que é o meu trabalho. E achei muito bacana também o nome aí, né, do podcast, Plenitude. Acho que tem tudo a ver também aí com a nossa missão de vida. Fantástico, muito bom saber que o teu trabalho vem de uma paixão desde antes, né? Algo que vem com você desde que você era pequeno, né? A gente pode dizer essa parte dos esportes. Então tem tudo a ver com movimento, saúde e principalmente com o Pilates. A gente comentou no começo que você trabalha diversas técnicas e é a única clínica do Brasil a trabalhar com 10 técnicas catalogadas de Pilates. É correto isso? Isso. Existem vários tipos de Pilates hoje em dia, não está assim, né, tão claro para a população, na verdade. A pessoa, quando vai até a clínica, ela acaba perguntando para a gente que ela quer fazer Pilates, acaba nos solicitando, então, né, um orçamento, mas a gente acaba comentando, olha, existem vários modelos de Pilates, né? Qual modelo que você mais se interessa? Então, a gente leva ele sempre a pensar quais são os seus objetivos para conseguir, então, avaliar qual que é a melhor opção para ele. Mas nós temos ali o Pilates mais tradicional, que seria o solo, e o bola, que são os métodos mais antigos. E aí nós temos, então, o Neopilates, que são as modalidades novas de Pilates, que vão incluindo modalidades como o aeróbio, o cardio, vão trazer um benefício maior para o paciente, né, seja de reabilitação ou para a pessoa que só busca um resultado estético também. Então, pelo que eu entendi aqui, a gente tem tanto as técnicas tradicionais como essas técnicas inovadoras que trazem mais resultados que você está trazendo. Se a gente puder entrar um pouquinho mais, quais são todas essas técnicas que você trabalha na sua clínica para a gente poder desmistificar até para o público, assim como você falou, porque eu entendo que muitas pessoas, quando pensam em Pilates, pensam como uma coisa só. Acredito que a visão geral do público é entender que se trata de uma única coisa. Mas no momento que você falou para mim que existem 10 técnicas que você trabalha dentro da sua clínica, isso até abriu um novo campo de pensamento para mim mesmo. Então, assim, isso expande bastante o nosso conhecimento na área. Então, como se tratam essas técnicas? Qual que é o nome delas? Como que elas agem? Tá. Então, assim, hoje a gente tem 13 modelos de Pilates na nossa clínica. Um desses modelos, que é o mais novo agora, chama Pilates Radical. Então, ele é um equipamento inovador que você vai trabalhar ali 5 modalidades diferentes. Voltando então um pouquinho. O Pilates tradicional, que é o solo e o bola e o aparelho, eles são um modelo mais tradicional, então ele é mais antigo. Quem criou o Pilates foi o Joseph Pilates, né, na Europa. Foi criado na Segunda Guerra Mundial.
ele acabou se dando conta que haviam muitos soldados do exército que acabavam voltando, né, retornando ali da guerra sem um membro ou a ponto de quase perder a sua vida, né? Que a medicina já não tinha mais muito o que fazer. Então, ele acabou usando partes das macas que haviam lá nesse local para criar uma espécie de fisioterapia com eles ali dentro. Então, foi bem bacana e acabou criando o Pilates disso. Então, só que esse modelo de Pilates é o Pilates aparelho. Mas a gente ainda tem várias outras modalidades que não foram criadas por Pilates, mas foram criadas a partir do método dele. Então, o que acontece hoje é que, se a gente falar nos métodos tradicionais, que é o solo, o bola e o aparelho, eles são os mais conhecidos hoje pela população. Correto. Então, quando eles vão até a clínica e, né, comentam com a gente, olha, eu tenho aqui um pedido médico para fazer, então, o Pilates, e você vai explicar para eles que existem várias técnicas, várias formas, além dessa que o médico indicou, né, eles ficam surpresos, assim, ai meu Deus, agora eu não sei como escolher, né? Exato. Existe uma grande associação ao Pilates com seus equipamentos, como eu posso dizer, os estereótipos clássicos, né? Então, assim, são aqueles rolinhos, uma bola, etc, né? Então, na verdade, a gente entende agora que isso vai muito além de somente utilizar esses equipamentos, né? Isso. Além desses modelos, então, a gente vai ter os do Neo Pilates, que é dividido em tradicionais e Neo. Nesse Neo, a gente vai ter, então, o Cross Pilates, que é uma união, como se fosse um crossfit, mas dentro do Pilates. Ou seja, ele vai trabalhar no mínimo 4 músculos por vez, em cada exercício que você vai fazer. Então, se lá na musculação você trabalharia um feixe, um pedacinho só de uma musculatura, lá nesse tipo de Pilates você vai trabalhar pelo menos 4 grupamentos musculares diferentes. Então, ao mesmo tempo que você está fazendo abdômen, você está fazendo braço, costas ou perna, por exemplo. Então, o resultado dele é muito mais rápido. Mas, além desse modelo, então, a gente tem o Slide Bar Pilates, que é uma prancha de acrílico, que o paciente ou o aluno coloca uma luvinha e uma meia, né, que ela é escorregadia, e vai forçar, então, o nosso core, que é a parte que mais controla o nosso corpo, o abdômen, a controlar realmente todas as outras musculaturas, incluindo respiração, que vai causar fortalecimento, alinhamento, né, de todo o seu corpo. Entendi. Então, essa técnica é forçada, no caso, é focada em reforçar o core do nosso corpo. O core, justamente o abdômen e o centro, onde dá força para nós. É isso mesmo? Na verdade, Pilates, ele quer dizer a arte da contrologia. E o controle do nosso corpo inicia no nosso umbigo, que é o centro do nosso corpo. Então, o abdômen, ele acaba comandando todo o restante do nosso corpo. Ou seja, se você hoje está com uma lesão na lombar, muito provavelmente ela surgiu em função da fragilidade do seu abdômen. E isso se dá não somente daquelas pessoas que não treinam, né, que não vão à academia, não fazem atividade física, mas também no corpo daquelas pessoas que fazem uma atividade física que não foca no fortalecimento do core. Por exemplo, musculação e outras técnicas, caminhada na rua, atividades mais simples que não vão trabalhar até a camada mais profunda realmente da musculatura. Então, você não vai conseguir ter esse mesmo resultado que o Pilates te proporciona. Isso, então, a gente está falando só dessa modalidade que seria o Slide Bar Pilates, né? Perfeito. Mas a gente tem várias outras. Um outro exemplo, Orbital Pilates. Ele é um skatinho que você vai utilizar para fazer modalidades, exercícios, na verdade, que vão também forçar o seu abdômen, a parte lombar, vão fortalecer peitoral, para quem quer mais volume no peitoral, ou definição, e também fortalecimento da sua coluna. Lembrando, então, que todas as vezes que a gente ativar a musculatura do abdômen, eu também estou fortalecendo a minha coluna. Então, é bem importante isso, porque às vezes a gente vai para a musculação ou para outra modalidade, e você acaba pensando assim, nossa, não, eu estou fortalecendo o meu corpo todo, mas você não está trabalhando no centro do seu corpo e nem a musculatura mais profunda que existe no seu corpo. Analisando o que você me falou, a gente tem uma comparação entre o Pilates com outras técnicas, né? A academia, a caminhada. E eu gostaria de entender qual que é a principal diferença. Acho que a gente já pode entender que o Pilates, além de conseguir trabalhar um músculo por vez, consegue trabalhar 4 músculos por vez, como você disse. Mas qual que é a diferença principal entre eu seguir uma das técnicas de Pilates, da qual a gente está comentando, e ir para uma academia, por exemplo?
Certo. Os objetivos são diferentes. O resultado, ele deveria ser igual, né? Aham. Mas a gente tem muita diferença entre uma modalidade e outra. Por exemplo, quando você vai para a musculação, você vai trabalhar, como eu comentei, aquele feixe muscular, né? E Uhum. você ainda tem o auxílio das polias, que são então aquelas roldanas, né? Nos equipamentos que vão te ajudar a fazer aquele A movimento. realizar o Vão movimento, exato. reduzir a carga para você. Então, às vezes, a gente tem aquela falsa sensação de que eu estou fazendo um exercício com 300 quilos ou 200 quilos, mas não estamos, né? Sim. Então, além dessa questão das polias estarem ajudando, tem a questão de você trabalhar um grupamento muscular só por vez, só um feixe, na maioria das vezes, e ainda assim você não ter esse controle da musculatura abdominal. No Pilates, no entanto, você vai conseguir ter esse controle da musculatura, porque desde a primeira aula, o aluno ou o paciente, ele é ensinado a pegar essa respiração, para que fique mais fácil para ele conseguir Uhum. evoluir dentro do Pilates. O básico no Pilates é a respiração. Então, existem 6 princípios. Um deles é a respiração, que é o primeiro a ser Correto. trabalhado. Se você consegue trabalhar a sua respiração, que na fase concêntrica do movimento, ou seja, eu estou lá na musculação ou no Pilates, eu vou fazer esse movimento aqui de subir um pezinho. Nessa subida do meu braço é um movimento concêntrico. Há muito tempo atrás, mais ou menos uns 10 anos atrás, a gente achava que durante esse movimento aqui, a gente precisava contrair mais durante Uhum. a descida do movimento. E hoje, com o avanço da ciência, a gente já sabe, né, pela fisiologia, que conforme você vai subindo o braço, ou seja, eu estou fazendo um movimento de força, nesse movimento é um movimento concêntrico e a descida é o excêntrico. Eu Entendo. preciso contrair não somente essa musculatura na subida, mas eu posso otimizar todo o resultado do meu corpo contraindo o meu core, que é o meu abdômen também, ao Uhum. mesmo tempo que eu vou fazer essa contração em outra musculatura. Então, a base do Pilates, ela é controlar a musculatura abdominal e a partir dela, aí você vai controlar todas as outras musculaturas do corpo. Perfeito. E analisando isso, para quem se aplicaria o Pilates? O Pilates ele serve para mim? O Pilates é ideal para qual público? Exemplo, eu vou para academia. O Pilates funciona para mim também? Sim, o Pilates, na realidade, ele vai vir como um complemento de qualquer outra atividade, mas ele também é a base. Então, os médicos um pouco mais já de carreira, né, mais antigos, até 7, 8 anos atrás, não Uhum. se conhecia tanto do Pilates. Então, o que era mais indicado para as pessoas era a musculação. Entendo. Hoje em dia, qualquer curso que você faça na área da saúde, ele vai ter o Pilates como o número 1 de indicação, tanto para Ah, que incrível. reabilitação, quanto para fortalecimento, quanto para a parte emocional também. Então, ele vai trabalhar todos esses quesitos, parte psicológica, mental e a física também. É bem Aham. bacana. Ou seja, se eu quiser ganhar uns músculos, é só chegar na sua clínica e eu vou conseguir trabalhar vários agrupamentos de uma única vez. Com certeza. A gente sempre trabalha com a parte de alimentação também. Então, a sua Aham. alimentação sempre tem que estar regrada, ou seja, alinhada com o teu objetivo. Tudo tem que caminhar para o seu objetivo, que é de ganhar massa muscular. Então, você vai ter tanto a parte alimentar, que vai ser um pilar também, né? Uhum. Que são 6 pilares, um deles é alimentação, e o segundo é atividade física. O Pilates, então, ele é indicado para qualquer pessoa e não tem limites de idade, Uhum. nenhuma idade mínima para você iniciar. Porém, a gente já sabe que, de acordo com o que se sabe na realidade na parte médica, é que você pode iniciar uma atividade física com 5 anos de idade, né? Desde que a atividade não seja lúdica, então a Uhum. criança precisa ter pelo menos 5 anos de idade. Então, no nosso estúdio, nós temos alunos lá de 10 anos, de 15 anos, até nosso aluno mais novinho, de 91, 93 anos de idade. Que Então, incrível. qualquer pessoa consegue fazer o Pilates, porque ele é dividido em vários níveis. Então, a gente tem o básico, o intermediário e o avançado. E isso tudo é unido ali numa avaliação que a gente faz, né, com o aluno ou paciente, para, de acordo com o objetivo dele, tanto na parte funcional quanto na parte estética, que ele consiga chegar ao seu objetivo, mas também consiga desenvolver a Perfeito. aula passando por todos esses níveis até Uhum. chegar ao avançado. Chegou no avançado, ele ainda pode partir para outras modalidades de Pilates que a gente tem lá no estúdio. Perfeito. É muito bom saber que o Pilates ele consegue abranger desde o comecinho da nossa vida e proteger e dar saúde pra gente até os últimos momentos, né? Então, e no caso, dá uma melhor qualidade de vida para todos os estágios para qual a gente está passando, né?
Sim. Isso é muito bom. Dentre os estilos, a gente já trabalhou alguns aqui. Quais são os principais hoje em dia que são buscados? Quais os mais diferentes que você tem presente na sua clínica hoje? Tá. Então, nós falamos já dos tradicionais, né? Que é o solo, o bola e o aparelho, que são os mais conhecidos. Daí a Exato. gente parte para uma parte do novo, né? Novo Uhum. Pilates. Que daí, então, nós temos o Slide Bar Pilates, o Orbital Pilates, temos o TRX. Então, a gente utiliza o Pilates, a técnica de Pilates, em faixas de TRX. O TRX foi criado para os SEALs, Uhum. né? E a Marinha, e tanto a Marinha quanto o Exército também norte-americano, que não conseguiam fazer atividade física enquanto estavam em missão. Uhum. Então, acabaram criando, né, essas faixas que você pode colocar nos caminhões, né, nos carros que eles têm. Onde eles estiverem, eles conseguem fazer atividade física. Então é um exercício baseado em suportes e faixas para poder realizar eles. Isso. Aí nele você vai conseguir alongamento, fortalecimento, mais definição de musculatura, maior tônus muscular. Você pode ver que a maioria, né, que trabalha na Marinha, no Exército, tem que ter um porte físico, Com né? certeza. E tem que também sustentar, né, peso, vai para dentro das missões, né? E aí acaba utilizando bastante carga, né, em si, mochila e armamento, tudo isso que eles têm que carregar. Bem como o pessoal, né, do Exército, além de trabalhar com peso, tem que trabalhar estamina, ou seja, conseguir realizar aquela atividade por um longo período de tempo, né? Eu vejo que o Pilates, com os benefícios que você tem trazido, ele é perfeito para você criar não só essa parte muscular e deixar a pessoa bonita, bem definida, mas ela também traz uma longevidade para quem pratica ele, né? Sim. Em termos de resultado físico, o que a gente consegue ter com o Pilates? Exatamente tudo. De objetivo físico, estético, você vai conseguir tanto emagrecimento, né? O Pilates, no modelo mais tradicional, ele não vai trabalhar tanto a queima, mas os modelos novos, eles já trazem consigo aeróbio, né? Que é o exercício que a gente utiliza para queimar, né? Gordura localizada e geral no corpo. E o cardio também, que é o que vai trabalhar a musculatura cardíaca, mas também resistência, né? Muscular, respiratória. E também vai fazer essa oscilação entre a frequência cardíaca subir e descer, que é o processo de emagrecimento. Então, os novos modelos de Pilates, todos vão te levar para esse benefício de emagrecimento também, desde que, né, a pessoa cuide da alimentação. Mas a gente também tem o objetivo de definição, né? Ou seja, o resultado de definição no Pilates. A definição, ela se dá quando eu não tenho mais nada, nenhuma capinha de gordura por cima aparecendo, mas eu tenho que mostrar embaixo. Então, para chegar na definição, eu preciso de emagrecimento inicial. Então, eu chego também nessa fase de definição da musculatura com o Pilates. E eu também tenho um terceiro estágio, que é o ganho de massa magra. Então, mesmo que você tenha tido um histórico de que já passou por musculação e outras modalidades, não só musculação, mas não conseguiu ganhar massa magra, não conseguiu ganhar volume com qualidade, comendo bem, né? Sem precisar se entupir aí de comidas tóxicas, né? Então, você consegue isso no Pilates também esse ganho de massa. Ou seja, para mim que tem muita dificuldade em ganhar peso, se eu fizer um Pilates, eu vou estar conseguindo resolver esse problema. Vai, tá perdendo tempo. Pra gente entender um pouquinho mais, então, das técnicas que você trabalha e os benefícios que elas trazem para nós, em que áreas que elas agem, anteriormente a gente comentou sobre a técnica de Pilates radical e uma técnica francesa chamada MA. Como que elas funcionam? O Pilates radical, então, ele é um equipamento específico, né? Que aqui no Paraná só temos na nossa clínica. Foi a primeira clínica a receber, então, esse equipamento. Em seguida, abriria uma academia, né? Um estúdio, na verdade, em Curitiba com ele, mas até onde nós temos notícia, não abriu ainda. Essa modalidade é nova, então, aqui também no Brasil. Ela trabalha, ao invés de você trabalhar somente o objetivo funcional de reabilitar o seu paciente, você também trabalha nele os objetivos estéticos. Lembra que eu comentei lá no início que o Pilates tradicional, que é o solo, o bola e o aparelho, eles trazem mais benefícios funcionais e não tanto benefício estético, porque eles não têm a parte de cardio e aeróbio. Então, o NEO, ele tem mais resultado para quem quer isso. E o Pilates radical, ele une, então, a modalidade de aeróbio
Então, você vai ter exercício aeróbio durante qualquer exercício que você estiver desempenhando nele. Excelente. Ao mesmo tempo que você faz exercício de fortalecimento ou de reabilitação de uma musculatura lesionada ou um tendão, um ligamento, você também está ali fazendo um aeróbio. Então, a gente também tem o cardio, que é a segunda modalidade trabalhada ali dentro do Pilates radical, que você também vai fazer essa variabilidade da frequência, vai queimar a gordurinha localizada, vai reduzir aquela gordura visceral que a gente chama, que é a gordura que fica escondidinha ali por entre os nossos órgãos. Nem sempre é essa dobrinha que a gente está vendo ali saliente, mas é aquela gordura que é prejudicial para a saúde, que vai entupir nossas veias, né? Então, é essa gordura que é a mais prejudicial. E aí o cardio queima essa gordura. Então, a gente tem, além do aeróbio e do cardio, também o treinamento funcional, que ele é focado em definição muscular. A gente vai conseguir trabalhar com ele ali para você deixar a pele mais durinha, mais firme, né? Mostrar mais, aparentar mais a musculatura. No caso dos meninos que buscam muito peitoral definido, braço, costas. Né? E as mulheres que geralmente querem, né, focar mais em membro inferior, conseguem também. Mas você vai desenvolver nesse tipo de exercício, nesse equipamento, o corpo como um todo. Então, é muito difícil você ver uma pessoa em desequilíbrio. O corpo vai estar totalmente equilibrado. Isso acontece bastante, né? Então, assim, as pessoas, elas buscam fazer exercício físico sem a ajuda de um profissional. Às vezes, focam em uma área e deixam a desejar em outras. Mas aqui, a gente vai ter um profissional guiando esse aluno para ele ter os ganhos de saúde e de estética juntos. Mas também a gente, com o Pilates, né, vai estar trabalhando essas diversas áreas ao mesmo tempo. Ou seja, que nem você disse, vai trazer esse equilíbrio, não vai ser... A gente fala bastante, né? Faz piada que é um quero-quero, uma garça, aquela pessoa que é cheia em cima e tem a perna fina. Ou também se aplica também para o público feminino, né? Esse exemplo. Mas a ideia é justamente trazer a beleza no equilíbrio, né? Isso. Então, o Pilates, ele nunca vai trazer para você um excesso, né? Você não vai conseguir isso no Pilates, né? A hipertrofia, ele traz também, mas é de forma muito mais sucinta do que outras modalidades. Porque o foco do Pilates é equilibrar realmente. Por quê? Qual que é o malefício de um membro em desequilíbrio? Não é somente a parte estética que a gente olha e não acha bonito, né? De repente, a pessoa tem uma perna muito fininha que não treina, mas em cima tá aquele monstro, né? Maromba. Então, não é só a parte estética. Há problemas nisso que vão ocasionar, então, lesões, tanto no nosso quadril, quanto na nossa pisada, no nosso joelho, né? E também na nossa coluna. Então, o Pilates, ele vai trabalhar esse equilíbrio de fáscia, tendões, ligamentos, musculatura. Então, toda a parte de tecido no nosso corpo e também a parte óssea, né? Que a gente precisa alinhar. Então, no Pilates, você vai conseguir o alinhamento de tudo isso. A gente, além, então, do cardio, do aeróbio e do treinamento funcional, também tem lá exercícios que simulam a musculação. Ou seja, a gente vai conseguir lá o resultado, na verdade, muito próximo do que você tem na musculação. Para quem busca esse tipo de resultado, de um pouco de volume também, né? Volumização da musculatura, mas com ângulos diferentes. Então, não tem como você se lesionar nesses equipamentos, porque ele é focado para quem já tem alguma lesão no joelho, né, para proteger essa região, para quem já tem alguma lesão no quadril, para quem já tem lesão no ombro. Então, ele foi focado realmente ali, pensado na parte da biomecânica, do movimento, de quem não pode fazer esses tipos de exercícios assim, porque já tem alguma lesão. E isso é incrível, porque a gente vê que todo médico recomenda fazer exercício físico. Mas nós temos justamente esses casos das pessoas que possuem alguma lesão. E às vezes elas tentam fazer exercício físico e acabam se machucando mais. Pode até trazer um alívio ali na hora, fazer uma caminhada, alguma coisa, questão muscular, óssea, né? Mas é incrível saber que a gente tem uma técnica que já consegue trabalhar esse exercício físico que é recomendado para trazer saúde para a pessoa, sem agravar ainda mais os machucados que ela já possui, né? Então, assim, ela protege você, te traz saúde, você vai fazer o exercício físico e não vai agravar ainda mais o seu machucado. Então, você não entra num ciclo vicioso de ter que, sei lá, fazer exercício toda hora para parar de sentir dor, mas o exercício causa mais dor, piora, né, seu estado físico e não leva a lugar nenhum, no caso. Sim. A pior parte para mim, assim, de ver
que a pessoa realiza atividade física sozinho, não quer dizer assim que ela não vai na nossa clínica. Ela pode ir em qualquer clínica, né? Uhum. Mas o fato de você não estar indo num profissional que estudou ali anos a fio para isso, é como se você fosse fazer uma cirurgia em uma pessoa que não é um médico, Entendo. né? Uma pessoa que nunca estudou para aquilo. E você vai falar, Exato. né? Entrega o seu corpo para ele e fala assim, ó, faz uma cirurgia aí para mim. Ele não vai ter o conhecimento necessário. Então a gente acha que sabe treinar às vezes, né? Uhum. Ou olha, por muito tempo ficou moda, né? A gente olhar na internet, né? O pessoal olhar na internet um treino pronto, ou chegar numa academia também e fazer um treino pronto. No Pilates não existe isso, né? Então há diferenças entre pessoas e pessoas. Você é avaliado de forma individualizada, de acordo com as lesões que você já tem, com os exames que você já possui, e com as outras avaliações ainda que nós realizamos lá ao longo de todas as aulas que você vai durante os primeiros 30 dias. A gente pode dizer então que o Pilates ele age muito mais sob medida para cada caso do que simplesmente um equipamento padrão, né? Uhum. As minhas alunas brincam que o Pilates é uma atividade VIP. Então, VIP por quê? Quando a gente vai fazer uma comparação entre preços, né, de academias normais, né, de atendimento normal e de Pilates, a gente nota que o Pilates tem um valor agregado, que é um Pilates, né, que a musculação não tem. Então, isso muitas vezes acaba levando a pessoa, num primeiro momento, até escolher ou optar pela musculação, né, que é algo que talvez para ela fique mais fácil de fazer no começo em função do valor agregado. Mas, em contrapartida, né, quando há uma lesão, quando a pessoa adquire uma lesão aí durante esse período de treino, que não somente na musculação, mas em um esporte que ela está fazendo, ou somente fazendo exercício na rua, né, a gente está em constante processo de desgaste do nosso corpo. Né? Então, basta a gente estar acordado, estar vivo para estar em desgaste, né? A nossa coluna tem desgaste natural dela e ainda tem o desgaste que a gente acaba colocando ali sobre as articulações. Então, o que a gente precisa... se a gente for pegar o tanto de gente que tem problema na coluna hoje em dia, Sim. Não vai faltar caso para a gente tratar com o Pilates, né? Então, nós falamos já sobre 4 tipos de exercícios inclusos aí nessa aula do Radical. E a quinta são os exercícios isolados. Para que ele serve? Quando você deseja aumentar, diminuir ou definir alguma coisa no seu corpo, alguma partezinha, alguma musculatura em específico. Por exemplo, se a gente vai pensar, eu quero emagrecer, quero queimar minha barriga, quero queimar abdômen, mas eu não quero perder perna, coxa, no caso das meninas, né, glúteo, ou dos meninos, não quero perder geral, né? Não tem como a gente conseguir isso numa esteira. Então, se você subiu na esteira, você vai queimar geral. Não tem como falar pra ela, olha, queima só no meu abdômen. No Pilates Radical, a gente consegue fazer isso. Que legal. Então, você vai focar só naquela musculatura que a gente vai conseguir isolar. Por isso, exercícios isolados. A gente trabalha só aquela musculatura durante aquele exercício, sem ativar outra que a gente não queira. Então, você consegue tanto definir a musculatura que você está focando, quanto emagrecer ou queimar medida, reduzir medida, ou ganho de massa também. Esse é um grande benefício, porque é uma preocupação de muitos, né? Justamente fazer exercício físico, mas sem perder alguma área. Agora, a que eu nem conhecia ainda era a capacidade de poder isolar o exercício físico que você está fazendo, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu não tenho muito o que perder, mas a partir do momento que eu perder, que eu ganhar massa, ou pessoas que possuem massa, às vezes quer trabalhar só a barriga porque tem um braço bom, ou tem uma perna boa, né, não quer perder outra área, tu consegue focar justamente nesse problema sem ela ter que ficar se preocupando, né? Fazer, eu não posso fazer exercícios aeróbicos no geral, não posso fazer exercício no geral para não perder aqui, e às vezes não tem avanço. Então aqui a gente consegue focar, né, justamente na dor que essa pessoa tá tendo na área que ela quer melhorar para ter esse benefício. Isso acontece muito com quem já treina bastante, né? A gente falou muito sobre academias, né? Vou falar no geral agora. Isso acontece muito com quem treina bastante, buscando sempre hipertrofia ou ganho de massa. Dificilmente você vai achar, né, pessoas assim que já entendem que o cardio não faz mal. Que se você fizer o teu treinamento de cardio, você não vai perder a sua massa, que você não vai, né, perder o seu volume e que sim, você vai estar otimizando aquela musculatura a ficar mais definida, né? Então, assim, antigamente via-se o cardio ou o aeróbio como um vilão para quem quer ganhar massa muscular. Já escutei muito, assim, não faça cardio, faça somente exercícios
de força, de impacto e em pouca quantidade, né? Aham. Para não trabalhar muito cardio. Se for fazer caminhadas, controla a respiração, controla tudo para não forçar o cardio, né? Então, assim, Sim. é muito presente ainda isso e é um mito, na verdade, então. Na verdade, assim, quanto mais cardio você fizer, mais aeróbio, mais gordura localizada você vai queimar. Então, vai depender o que você está querendo queimar. Tá Uhum, querendo queimar gordura localizada? Não tem problema algum você fazer cardio. A gente precisa, na realidade, uhum, fazer cardio. Porque o nome já diz, você vai estar treinando a sua parte cardíaca, mas também vai ter o benefício que ele te traz, que é de queima de gordura localizada. Então, é local. Né? Você vai queimar a gordura nos seus depósitos, onde tem mais depósito de gordura, que na maioria das vezes é no nosso abdômen, né? Às vezes nas costas. Um dado importante, né? Quando você vai conversar com algum cirurgião plástico, muitas vezes ele vai fazer uma lipoescultura, uhum. uma lipo, e ele acaba tirando mais gordura das costas dos pacientes do que do próprio abdômen. E Caraca. você olha as costas e fala assim, não, não tem nada nas costas. E olha, Uhum. o abdômen é muito avantajado, muito grande. Então, a gente acaba tendo muita gordura também na parte posterior. Olha só. Mas, para as mulheres, né? Mulher é mais em formato de pera, tem gordurinhas ali nas laterais, nos flancos, né? Na Sim. coxa, no abdômen, mais glúteos. E nos homens, na maioria das vezes, é mais abdômen mesmo, né? Então, você pode fazer o cardio sim, você precisa fazer para cuidar da sua saúde, mas sem medo de que você vai ficar muito magro ou algo nesse sentido, utilizando essa modalidade do radical, né? Porque você Uhum. vai conseguir tanto ter a definição do treinamento funcional, você vai conseguir ter o ganho de massa magra com os exercícios que simulam a musculação, vai conseguir também a massa magra que você tanto está buscando com os exercícios Uhum. isolados, sem perder onde você não quer, aquilo ali que você já batalhou tanto tempo, às vezes, para conseguir um pouquinho de medida. Exato. Então, tudo isso a gente tem no radical. Isso. Legal. E o radical, ele é a mistura, então, entre um Pilates para te trazer saúde, longevidade com ganhos de massa, Uhum. né? Isso. Com mais, então, 4 modalidades além do Pilates. É bem Entendi. bacana, é uma aula Entendi. bem dinâmica, né? Então você não vai fazer só aquele Pilates paradinho. O que o pessoal geralmente pensa, né, do E Pilates quando associa. você fala, É. né, que o ai, não, mas eu não gosto muito de Pilates porque é muito paradinho. Então assim, ele não conheceu o nosso estúdio, não conheceu a nossa aula com 12 modelos de Pilates diferentes Uhum. e também não conheceu o modelo radical. Fantástico. Ou seja, para você que quer fazer Pilates, já pensou sobre, ele vai muito além e vai te trazer esses benefícios da academia com outros benefícios justamente de saúde e longevidade, né? Ah, agora, a gente também tinha falado de um método francês chamado MA. O que é Isso. isso? O MA é uma técnica conhecida, então, já há mais tempo na Europa, né? Que chegou aqui no Brasil, então tem em torno de 2 anos. E nós também fomos o primeiro estúdio aqui Olha no só, Paraná a parabéns. trazer o MA também. O MA quer dizer Método Abdominal Hipopressivo. Então, Ok. ficou ali a sigla, né? MA. Uhum. É uma técnica de ginástica abdominal que você utiliza, então, para queimar gordura abdominal e do restante do corpo como um todo e gerar um fortalecimento, sempre trabalhando da musculatura mais profunda do nosso corpo até chegar na parte mais superficial. Ou seja, ele vem de dentro para fora essa técnica. Exato. Entendi. Ele também trabalha com a extensão das musculaturas abdominais. Ou seja, todos os movimentos que eu for fazer nele, ele tem uma técnica de respiração, assim como o Pilates, mas a diferença entre os dois em termos de resultado, é a velocidade no resultado Uhum. e também nessa técnica aí que é utilizada para você estender a musculatura. Através dessa extensão da musculatura, eu consigo definir, queimar gordura localizada, marcar gominhos no abdômen, Uhum. reduzir medida, né? Então, e além disso, ele tem um quê a mais, que é conseguir fechar a diástase. O que é a diástase? Diástase é a ruptura do músculo ou abertura do músculo transverso abdominal e reto abdominal. Louco. Então, então, existem 2 faixinhas aqui na frente do Aham. nosso corpo que ficam como se fossem 2 folhinhas realmente. Elas Sim. precisam ficar fechadas, né? Aham. Quando ela fica aberta, você vai ter uma fragilidade na sua musculatura abdominal, ou seja, você não vai suportar o mínimo de esforço e a sua coluna vai sofrer. Eu vejo que é muito comum as pessoas terem no corpo delas uma clara separação. Isso é normal
até que ponto que o MA trabalha isso? Uhum. É natural a gente ter, né, essa linha ali no corpo, né, do umbigo para baixo ali, a linha alba, mas na maioria das vezes o que aparenta é a separação ali entre as costelas, né? E essa musculatura ali, ela é natural mesmo ter esse vinquinho, né? Essa linha, né? essa curvatura. Quando você tem bastante musculatura, ela fica bem avantajada. Mas até 2,5 centímetros ainda, ela é uma abertura considerada razoável. Até 2,4 centímetros. 2,5 centímetros para cima, ela já é considerada como uma abertura, então, excessiva dessa musculatura, que vai gerar para você lesões. Por exemplo, hérnia de disco, osteófitos, que são bicos de papagaio na sua coluna, fragilidades, inflamações recorrentes, né? Desvios da coluna também, e mais focado na região das dores ali também, na região da lombar. E né? com o MA a gente consegue justamente tratar todas essas doenças, prevenir elas e até com o fechamento ficar um pouco mais estético, né? Como que funciona então com o MA? Ele vai trabalhar para fechar essa musculatura novamente. Então, antes da gente falar em como fechar essa musculatura, vamos conversar como que essa musculatura ficou aberta. Todas as vezes em que uma mulher fica gestante, essa musculatura se abre, dando então espaço ao bebê, né? Senão não tem como crescer o bebê ali. Então, essa musculatura sai desse feixe na frente do nosso abdômen, né? Na frente do umbigo, e ela vai se abrindo. Cada vez essa distância fica maior. Conforme a gestação vai passando, né, e você já ganhou seu bebê, acaba ficando mais difícil dessa musculatura voltar. Quanto maior o tempo que você leva para fechar essa musculatura, ou seja, para iniciar uma atividade que feche essa musculatura, mais difícil ela retornar até o tamanho inicial dela. Então, a gente falou que o malefício dessa abertura quer dizer que você não consegue suportar um mínimo de esforço. Que esforço seria esse? Uma simples tosse. Quer dizer que você não consegue sustentar as suas vísceras, que são os nossos órgãos internos. A musculatura abdominal, ela é feita como uma parede, né? Musculatura em cima de musculatura, feixe em cima de feixe, né? Alguns ali na diagonal, né? Oblíquos, então a gente tem a musculatura inferior, superior, o reto, transverso, as musculaturas intercostais. Tudo isso ali, uma série de 9 músculos diferentes vão fazer com que você tenha uma cinta modeladora natural. Aquilo ali te protege contra esse tipo de lesões ali, não só na sua coluna, mas no seu quadril e também, né, nos próprios órgãos também. Então, quando a gente fala em diástase, a gente sabe que ela é aberta durante esse período gestacional, mas também com a pessoa que ganhou um pouquinho de peso, né? Ganhou um peso extra, né? Então, às vezes a pessoa, mas eu não ganhei muito, eu ganhei 2, 3 quilos, já é o suficiente para essa musculatura se abrir, acumular gordura ali nessa região e ficar mais difícil de você perder aquela barriguinha, aquela pochetinha que você tem. Então, as pessoas hoje nos procuram para conhecer essa técnica, tanto em função da promessa da técnica de você reduzir medidas, né, na parte de abdômen ou costas ou no restante do teu corpo todo, mas também do fortalecimento que se dá de dentro para fora, ou seja, um fortalecimento mais rápido do que qualquer outra atividade. O Pilates, ele vai levar você de um fortalecimento da parte superficial até a parte mais interna. Então, você vai levar quanto tempo para chegar nessa musculatura? Ainda assim, o Pilates, até o surgimento do MA, era a modalidade mais rápida que a gente tem, né? Que a gente tinha. Então, agora a modalidade que a gente tem mais resultado é o MA. Por quê? Em 2 meses você já nota essa mudança, porque o tratamento leva 2 meses. Né? Então, é muito diferente de você fazer uma outra atividade que você vai levar 10 anos, 20 anos. E hoje em dia as pessoas elas querem resultado rápido, né? O MA, podemos dizer que hoje é a técnica mais procurada na sua clínica? O MA é a técnica mais procurada na minha clínica. É bem atraente a proposta de conseguir trabalhar, né, essa resolução em 2 meses, né? Assim, imagino que seja bastante foco, alimentação e exercício físico, mas para chegar lá em 2 meses e ser uma técnica muito procurada é porque dá resultado, né? Dá resultado. Então surgiram algumas outras técnicas também, né? Parecidas, né? Que focavam em respiração, mas nenhuma que trouxe esses benefícios. Inclusive já trabalhamos com outras técnicas na nossa clínica, mas não tivemos tanto resultado quanto essas e hoje nós trabalhamos com as melhores. Fantástico, eu imagino que todo mundo vai estar curioso para conhecer um pouquinho mais sobre o MA.
e as técnicas que você trabalha. Renata, se você puder falar para nós agora, como que a gente faz para chegar até você? Onde é que fica a sua clínica? Sente-se à vontade para falar das suas redes sociais também. Então, como que eu posso fisicamente aqui em Cascavel, onde está a sua clínica, como que eu posso chegar lá? Uhum. Tá, então você pode acessar nossa página ali no Instagram, então, que é Personal Rei Schneider. Ali você vai ter alguns conteúdos. Nós temos também a página do Prime Pilates Cascavel, Legal. que aí lá você vai encontrar dicas de alongamentos para algumas lesões ou algumas dores que você estiver sentindo, dicas, né, e afins. E nosso endereço hoje é na Avenida Brasil, 5431, no centro, pertinho da Franca Calçados, quase esquina com o McDonald's. Olha só, que legal. Bom, eu agradeço ao conhecimento que você trouxe aqui pra gente. É muito bom saber que o Pilates vai muito além, no caso, daquela coisa de ficar sentado ou rolando em cima de um rolo, que o Pilates traz definição de músculo e, acima de tudo, é uma técnica que trabalha saúde e longevidade para todos os públicos, né? Assim como você falou. Mas a gente agradece muito sua presença no Plenitude Podcast e se você ficou interessado em conhecer a técnica do mar, conhecer um pouquinho mais sobre a Renata Schneider e todas as técnicas que ela traz, que vão muito além do que nós imaginávamos, é só seguir ela nas redes sociais e conhecer o estúdio Prime Pilates. Bom, muito obrigado pela participação, Renata. Obrigada, pessoal. Agradeço pelo convite. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.